noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do Instituto Racine. Eu sou Maria Lucila Napoli, sou coordenadora dos cursos de Engenharia Cosmética e Desenvolvimento de Produtos Cosméticos no Instituto. Hoje nós estamos contando com o Dr. Rodrigo Novakovsky. Ele é farmacêutico formado pela PUC do Paraná, pós-graduado em cosmetologia, trabalhou em empresas como Boticário, Natura, Schwann, Vult, Belcorp e também Faber-Castell. Ele está conosco hoje para falar um pouquinho de compactados, esse mundo dos pós que a gente tanto teme e que parece uma madrasta malvada na vida da gente às vezes, e que envolve uma tecnologia muito grande, cada vez mais explorada no mercado de maquiagem e também de maquiagem funcional. Seja bem-vindo, Rodrigo, um prazer estar conosco hoje. Obrigado, Lucila. Queria agradecer mais uma vez a você e ao Instituto Racine pela oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando conhecimento e ainda mais desmistificando, né, uma tecnologia, que é a tecnologia de compactos em maquiagem, que o pessoal tem um pouco de medo de fabricar e de querer implantar isso na sua fábrica, mas esse bate-papo hoje é para a gente entender que é um processo tranquilo, e para a gente fazer um bate-papo gostoso, para a gente tirar dúvida. Então, tenho certeza que vai ser uma hora de live bem interessante. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade e para mim é um prazer poder estar aqui dividindo esse conhecimento com vocês. E nós, a sua participação. Pessoal, eu vou estar aqui ligada no chat, então vocês podem fazer as perguntas, que eu vou aglomerando as perguntinhas e vou depois passar para o Rodrigo, tá bom? Rodrigo, seja bem-vindo, fique à vontade, a live é sua. Obrigado, Lu. Pessoal, então acho que a Lu já falou um pouquinho sobre o Rodrigo Novakovsky. Eu sou o pai do Pedro e da Heloísa, sou casado com a Lorraine, moro aqui em Curitiba, pelo meu sotaque vocês já estão percebendo, e trabalho nessa área de pesquisa e desenvolvimento de cosméticos, e principalmente de cosméticos coloridos, há quase 20 anos. Então, tenho bastante expertise nessa área e gosto bastante de falar sobre compactados, né? Principalmente sobre essa tecnologia, que é uma tecnologia tão especial e que a gente imagina que a gente só tem o compactado normal, mas a gente tem outras tecnologias que, com certeza, hoje não vai dar tempo da gente falar, por exemplo, de Baked, de Prisma, Liquid Injection, Back Injection, que são tecnologias novas e que agregam um potencial enorme na hora de você desenvolver o teu produto, na hora de você fazer uma apresentação e, com certeza, de você poder colocar um valor agregado nesse produto. Vamos lá. Estão enxergando a apresentação? Deu tudo certo? Sim, Rodrigo. Estamos. Vamos lá. Então, aqui, né, só a minha apresentação. A Lu já falou um pouquinho sobre mim. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, vocês podem acessar meu Instagram, que é o químico.rodrigo. Lá eu dou dicas sobre a área, eu falo sobre informações da área de cosméticos, falo bastante sobre essa parte também de cosmética natural, de clean label. Então, é um canal que eu utilizo para passar essas informações. Pessoal, quando a gente fala sobre tecnologia de compactos e principalmente da maquiagem, a gente precisa entender que não existe mulher feia, né? Eu sempre brinco. Existe mulher que não conhece os produtos da Jequiti. Então, assim, a gente pode falar que a maquiagem, ela tem o seu poder. Hoje em dia, a gente tem um pó compacto. Vamos lembrar, né? Eu estava até dando risada hoje, conversando com o pessoal aqui no laboratório, falando que eu sou cringe, né? Porque eu sou do tempo de tomar café, de pesquisar na internet, de mandar emoji. E a gente lembra da maquiagem, quando a gente tinha aquela maquiagem, principalmente o pó de arroz, que era aquele pó, né, que nem sempre era um pó com valor agregado, com um toque sedoso. Então, para quem tinha muita ruga, o pó aumentava mais, destacava mais as rugas, né? Eu lembro de ter fotos antigas e a gente vê as mulheres antigamente com aquela maquiagem carregada, com aquele fundo branco,
né? Então, hoje a gente pode falar que realmente a gente tem uma maquiagem com um diferencial, não é somente uma maquiagem, é uma maquiagem multifuncional, é um pó compacto multifuncional, além dele ter todo esse aspecto de cobrir imperfeições, ele tem um fator de proteção solar, ele entrega um outro ativo relevante, ele tem um sensorial interessante, ele tem uma micronização, que através dessa micronização eu posso ter um efeito soft focus, e aqui a gente consegue mostrar que o poder da maquiagem, o poder de um pó compacto bem desenvolvido, a gente consegue realmente alcançar um efeito desejado surpreendente, né? Então, abusem da maquiagem, meninas, abusem do desenvolvimento. Hoje a gente tem matérias-primas espetaculares nessa área de make-up, então a gente pode realmente trabalhar com um diferencial na minha formulação. Então, vamos lá. Um bom compacto, o que esse bom compacto precisa ter para ele poder apresentar uma boa performance? Pessoal, é super importante o toque suave na aplicação. Não adianta nada eu ter uma maquiagem bonita e eu ter aquele toque grosseiro, né? O que acontece quando a gente passa areia na nossa pele? Essa areia é grosseira. E quando eu passo amido de milho, o que acontece? Eu tenho um toque suave, um toque sedoso. Então, a gente precisa entender que compactados, maquiagem tem tudo a ver com tamanho de partícula e granulometria. Então, quanto menor for o meu tamanho de partícula, quanto a maior número de partículas do mesmo tamanho e mais redondas, melhor será o toque na percepção da aplicação, melhor será a ação soft focus, o disfarce de rugas e imperfeições da pele, e melhor será a minha cobertura. Então, hoje a gente pode trabalhar com um compactado, por exemplo, um pó compacto facial FPS 30, somente com filtros físicos, nada de filtro químico, onde eu posso adicionar um titânio e um zinco micronizado, tá? Né? Rodrigo, mas aí eu vou cair em um pó compacto com matéria-prima nano, isso vai impactar na minha pele, vai me causar comendão, vai me dar algum tipo de alergia? Pessoal, não. O tamanho de partícula que a gente trabalha normalmente com pigmentos e com o excipiente, que normalmente é o talco, esse é um assunto importante que eu quero discutir com vocês nessa palestra hoje, sobre o uso do talco, né? Vamos falar que hoje 99,99% dos compactados e da maquiagem do Brasil ainda utilizam o talco. Porém, o talco, ele tem uma tendência de a gente retirar esse talco da formulação. Mais para frente a gente volta a falar sobre o talco, tá? Então, voltando ali na questão de micronização e tamanho de partícula. Normalmente, pessoal, a gente está trabalhando em torno de 60 microns de tamanho de partícula. Esse tamanho de partícula, ele vai ficar sobre a pele, tá? E dependendo da característica desse pó, a gente pode muito bem fazer um teste hipoalergênico para avaliar se ele vai ter algum tipo de reação na análise dérmica primária e na fotossensibilidade. Outra coisa que é super importante na maquiagem, que a gente deve entender dos compactados, é a questão de boa adesão na pele. Boa adesão de que maneira? Nada pior do que, meninas, me confirmem, você está usando uma sombra, você aplica a sombra na pálpebra, e o que acontece? Essa sombra cai toda. Então, a gente precisa trabalhar numa formulação onde eu consiga ter um bom agente compactante e eu preciso ter um bom agente de adesão da pele. Isso a gente pode citar inúmeros ésteres, inúmeros formadores de filme, estearato de magnésio e estearato de zinco, que são ótimas opções para que você possa manter a adesão do pigmento e do excipiente na sua pele. Disfarçar rugas e imperfeições. Então, hoje, essa maquiagem, ela precisa tratar a ação soft focus, disfarce de imperfeições. Então, hoje, para isso, eu tenho inúmeras matérias-primas que tenham essa ação de soft focus, e eu também posso muito bem trabalhar com um talco micronizado, um talco revestido, que eu vou ter esse efeito bacana na pele. Por quê? Se eu não tiver uma boa característica
efeito soft focus nesse pó compacto, eu vou fazer o quê? Eu vou realçar ainda mais a minha pele que tem ruga. Então, existe um mito que pó compacto não é indicado para pele madura. Depende da sua formulação e da sua composição, tá? Mesma coisa que eu aplicar um batom em um lábio que eu já tenha as rugas muito expostas. O que acontece? Esse batom vai acabar migrando. Então, vai depender muito da questão de formação de filme no batom para que esse pigmento não migre. Então, isso também se aplica no pó compacto, tá? Eu preciso trabalhar realmente com formulação. Outro assunto importante que a gente precisa falar é a questão de homogeneidade de cor, né? Nada pior do que você pegar aquele pó compacto e falar, puxa, essa é minha cor. Na hora que você aplica na pele, o que acontece? Fica vermelho, fica amarelo, ou pior ainda, você pegar aquela sombra linda azul, na hora que você aplica no olho, fica aquele tom pastel. Então, a gente realmente precisa entender a questão de descarregamento desse meu pigmento na hora de desenvolvimento desse meu compacto, tá? Não apresentar espelhamento, pessoal. Espelhamento ou vitrificação é a mesma coisa, tá? A gente vai entender depois que quando eu falo de controle de qualidade de compactados, a gente faz um teste durante o desenvolvimento, durante o invase e a compactação, para que eu não ocorra esse espelhamento. O que é espelhamento, Rodrigo? É quando você, por exemplo, vamos falar, antigamente a gente tinha mania de passar o dedo na sombra e aplicar no olho. Eu acredito que muita gente vai se identificar e dizer que faz isso ainda hoje. E o que acontece? O que eu tenho nos meus dedos? Eu tenho a gordura natural que hidrata a minha pele. Quando eu passo isso em cima do meu compacto, eu posso fazer com que ele espelhe. Por isso que a questão de porcentagem do meu agente compactante na minha formulação vai interferir muito na questão do espelhamento ou vitrificação. Então, o que é um espelhamento? É quando o pó, a sombra, o blush, ele não desprende cor na hora que você estiver aplicando com o dedo, com o pincel ou com a esponja. O que acontece? Forma uma película brilhosa na superfície desse compactado e ele não desprende cor. Isso pode acontecer por dois motivos, tá? Ele pode acontecer porque eu tenho um excesso de binder, que seria o meu agente compactante, na minha formulação, e ele pode acontecer também, pessoal, pela falta de homogeneidade desses líquidos, que são os agentes de compactação, na minha formulação, tá? Isso tem tudo a ver também com a questão de compactação, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Não apresentar quebras. Nada pior do que você colocar a sua necessaire na bolsa, se for buscar a sua sombra, seu pó compacto ele está todo quebrado. Vocês sabiam que existe um teste chamado drop test, ou teste de caída, que a gente, quando está desenvolvendo esse produto, ou seja, para determinar a quantidade de agente compactante, ou seja, para poder determinar a pressão da máquina de compactação, a gente faz um teste, que a gente vai ver quando falar de qualidade, que é um teste que avalia essa queda. Normalmente, aonde quebra essa maquiagem, meninas, quando vocês estão usando? No banheiro, não é isso? Então, você vai estar lá se maquiando, você acaba derrubando essa maquiagem aonde? Sobre o granito, ou quem tem mármore em casa. Então, isso acaba quebrando o teu pó compacto. Por isso que um bom pó compacto, ele não deve quebrar quando você derruba de uma altura de 15 a 30 centímetros do seu banheiro. Então, isso é um teste importante que a gente precisa entender. Então, claro que um pó compacto convencional, ele é frágil, porém, ele deve passar por análises de qualidade para garantir a sua performance. Rodrigo, todo pó compacto, ele é composto de excipientes, ésteres. Por exemplo, vocês já viram um pó compacto que a gente chama de baked, que são aqueles pós compactos que eles são abaulados e quando você aperta eles, eles são duros. Sabe o que é aquilo, pessoal? Aquilo lá é uma formulação que, além de eu ter os recipientes, os pós, eu tenho uma emulsão com ceras dentro da formulação. Ele se chama baked por quê? Porque ele passa por um processo de cozimento. Então, essas ceras acabam cristalizando, me dão o quê? Possibilidade de eu colocar muito mais pigmento que uma sombra normal e me dão estrutura na formulação,
tá? Ter bom payoff. O que seria o payoff? Payoff seria o poder de descarregamento desse compacto para a pele ou para a pálpebra, né? Então, a gente precisa entender que o pó compacto ele precisa descarregar a um certo ponto em que ele não espelhe, mas que ele tenha uma boa cobertura. Aonde eu vou trabalhar isso? Vou trabalhar isso na porcentagem dos meus pigmentos, vou trabalhar isso, no caso de um pó compacto, no meu fundo branco, no meu titânio, e vou trabalhar isso também nos meus agentes de fixação e nos meus agentes ligantes. Deve possuir boa cobertura, porém, cobertura com parcimônia. A gente deve entender que uma boa cobertura num compactado é aquela cobertura que eu tenho disfarce de rugas, eu tenho disfarce de manchas, tá? Porém, sem deixar aquele fundo branco. Como que eu consigo isso? Através das matérias-primas e dos titânios micronizados, tá? Que são os titânios nano, que eu consigo ter um titânio mais transparente, tá? Porém, eu consigo ter uma cobertura excelente. Aí entra muito quando a gente fala de fator de proteção solar. E vale a pena eu falar para vocês que toda maquiagem que contenha titânio, zinco e os óxidos de ferro já possuem um fator de proteção natural. Claro que normalmente a gente trabalha em torno de 7, 10% de dióxido de titânio para ter cobertura de um pó compacto. Quando eu quero ter um FPS acima de 5, 10, 15, 20, eu vou ter que trabalhar nessa mescla de titânio e zinco, tá? Que pode ser os dois transparentes. Para quê? Para obter cobertura e obter também fator de proteção solar. Existe um estudo, pessoal, que saiu agora dizendo que os óxidos de ferro, a gente já vai falar sobre eles daqui a pouquinho. Os óxidos de ferro também têm o poder de proteção contra a luz azul, essa luz do computador e a luz do celular. Então, é super importante a gente levar isso em consideração também quando for utilizar isso como um claim de produto, tá? Claro que eu preciso fazer a comprovação disso, mas existe um estudo, uma literatura, que realmente nos comprova que óxido de zinco, os óxidos de ferro vermelho, preto e amarelo têm esse poder de proteção contra a luz azul, tá? E esse aspecto natural na aplicação, é isso que eu acabei de falar. Ele vai ter uma cobertura, ele vai ter um bom disfarce de rugas e manchas, porém não precisa ficar com aquela cara de Gasparzinho, tá? Isso a gente consegue trabalhar com matéria-prima. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, dá um toque aí, tá bom? Tá tranquilo, Rodrigo. Que bom, Lu. Para a gente entender um pouquinho sobre pigmentos e corantes, né, eu acho assim, hoje, se vocês gravarem esse slide, eu ganho a minha noite, porque é super importante a gente entender a diferença entre corante e pigmento. Tá? Então, a gente precisa entender que corante são substâncias solúveis no meio de aplicação. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Um perfume com cor. O que eu tenho lá? Pigmento ou corante? Eu tenho corante. Aquele suco, lembra aquele suco na nossa infância que manchava a nossa língua? Né? Aquilo lá é um corante. Por quê? Porque ele é solúvel no meio de aplicação. Pode ser em água, pode ser em óleo, pode ser em silicone. Tá? Já os pigmentos, eles não são solúveis. Os pigmentos são dispersíveis no meio de aplicação. Então, vamos dar um exemplo para vocês? O meu sabonete, aquele sabonete branco, ele tem lá o quê? Um corante ou um pigmento? Ele tem um pigmento, ele tem um dióxido de titânio, que é um pigmento inorgânico. Então, qual é a principal diferença? Corante solúvel, pigmento dispersível, tá? Então, uso cosméticos em geral, os corantes, produtos transparentes, não exige cobertura na pele, já os pigmentos são dispersíveis. Ele vai colorir apenas o produto, né? E tem uma cobertura sobre a pele, tá bom? Então, na questão de dispersão, a gente tem que entender assim. Quando eu coloco lá sal na água, o que eu tenho? Eu tenho água salgada, cloro e sódio, certo? Então, eu coloquei A mais B e tenho C. Na questão da dispersão, quando eu tenho A mais B, eu tenho o quê? AB. Então, eu não tenho nenhum tipo de reação ali química, eu tenho uma mistura do meu agente dispersante com o meu pigmento, certo? No caso das sombras, dos compactados, que é o nosso tema da noite,
a gente pode falar que, normalmente, a gente sempre trabalha com essa questão de diminuição do tamanho de partícula. Tá? Então, isso pode ser através de um moinho de martelo, pode ser através de um moinho de pedra, onde eu vou precisar diminuir esse tamanho de partícula para conseguir ter a total abertura do meu pigmento. Tá? A gente possui dois tipos de pigmento, pessoal. Os pigmentos orgânicos, que são todos esses tons vivos. Então, os vermelhos, os laranjas, os rosas, tá? Normalmente muito utilizado em batom. E quando a gente fala de compacto, a gente utiliza esses pigmentos orgânicos, mas em blush, tá? E a gente tem os pigmentos inorgânicos. Pessoal, os pigmentos orgânicos, eles são fotossensíveis. Por isso que, se eu pegar um blush cor-de-rosa e deixar ele no sol, o que vai acontecer? Ele vai perder cor, tá? Por quê? Porque a composição ali, eu tenho um pigmento orgânico. Então, meninas, quando você recebe lá a sua sombra, o seu blush, dentro de uma caixinha, numa embalagem preta, aquilo lá é para proteção da cor, tá? Então, se você deixar o teu blush exposto ao sol, ele vai perder cor. Rodrigo, os pós-compactos, todos os tons de bege, eles perdem cor se eu deixar no sol? Não, pessoal. Se você colocar um pó compacto no sol, o que vai acontecer? Ele vai manter a tonalidade de bege. Por quê? Porque os pigmentos inorgânicos, que seriam todos os tons de bege, claro que a gente tem exceção de pigmento inorgânico, a gente pode falar o azul de manganês, o violeta de manganês, o azul da Prússia, o azul ultramarino. Então, a gente tem alguns pigmentos com cor que são inorgânicos. E eles são fotoestáveis. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre os principais pigmentos inorgânicos, os orgânicos e os inorgânicos mais comuns. Isso é super importante para quê? Para que quando você for pegar lá uma embalagem de um pó compacto, de uma sombra, de um blush, você vai ver lá atrás o pode conter. Tá? E lá atrás vai estar todos os ingredientes que fazem parte da composição. Um adendo importante quando a gente fala de pode conter é que existe a legislação de maquiagem, você pode, por exemplo, eu tenho a mesma base, porém eu tenho 12 cores de sombras. Tá? Quer dizer que eu vou ter que fazer um cartucho para cada sombra? Não. Eu posso colocar a base, tá? A formulação base, e posso colocar, pode conter os 12 pigmentos que contêm toda a minha linha, mesmo que um pigmento que está ali no pode conter, ele só esteja presente na cor número 1, tá? Porém, eu posso colocar todos os pigmentos para quê? Para que eu possa ter um cartucho só para toda a linha. Então, é super interessante a gente entender que, quando eu falo de pigmento, eu preciso entender o Color Index, né? O que é Color Index? É uma nomenclatura internacional. Então, se eu falar CI 77499 no Brasil e na China, eles vão saber que está se referindo ao óxido de ferro preto. Então, CI é Color Index, nomenclatura internacional. Tá? Então, a gente tem óxido de ferro preto, óxido de ferro vermelho, óxido de ferro amarelo. Tá? O óxido de ferro marrom é uma mistura. Vocês viram lá? Ele é titânio, ele é amarelo e ele é o preto. Tá? Então, a gente tem uma mistura. O dióxido de titânio, azul ultramarino, violeta de manganês, que eu citei para vocês. Tá? E outra coisa super importante que a gente precisa entender sobre a questão de pigmentos é que, quando eu tenho o meu laudo lá, o nome já diz tudo. Vamos ler ali, ó. DIC Red número 7 CA Lake. CI 15850 2.1. O que significa esse nome enorme, né, Rodrigo? Então, vamos lá. O CI 15850 é referente ao Red número 7. Ok? Quando eu falo DIC Red número 7, eu estou dizendo que esse pigmento ele pode ser utilizado para drugs and cosmetics. Drogas e cosméticos. Ele é um pigmento Red número 7, porém, ele possui uma laca de cálcio. Por isso que eu tenho 2.1, que é uma variação do pigmento original DC Red número 7. Rodrigo, e o que é esse FDC
Yellow, número 5, All Lake. Então, é um pigmento amarelo, número 5, que ele pode ser utilizado tanto para food, drugs and cosméticos, alimentos, drogas e cosméticos, tá? E ele tem uma laca de alumínio, por isso que tem ali, ó, CI 19140.1, ok? Estamos craque, então, quando a gente leu a rotulagem, a gente já sabe a origem desse pigmento. Pessoal, a gente tem 2 tipos de pigmentos hoje no mercado, tá bom? A gente pode falar sobre o pigmento convencional e os pigmentos tratados, né? Existem público para os dois. Claro que um pigmento tratado, ele vai entregar muito mais benefício que um pigmento convencional. Porém, ele é o quê? Ele é mais caro que o pigmento convencional. Então, depende muito do mercado que você foi atuar. Você pode trabalhar tanto com pigmento convencional como com pigmento tratado. Os pigmentos são à base de óxido de ferro, que eu já citei para vocês, né? Eles são utilizados desde a pré-história, quando pintavam na parede lá. Então, realmente, foi muito utilizado, tá? E ele é de origem mineral, tá? A gente pode falar o mais encontrado, que é o ferro, né, chamado de hematita, e que é o principal minério de ferro, e que a gente tem aí os óxidos de ferro vermelho, amarelo, preto, tá? Então, o óxido de ferro convencional, ele pode ser obtido tanto da natureza, de uma maneira natural, como ele pode ser obtido através da oxidação do ferro. E daí eu tenho um óxido de ferro sintético, tá? Rodrigo, o pigmento que vem da natureza tem traços de metais pesados? Tem, também tem. Então, o que difere um pigmento utilizado em maquiagem de um pigmento utilizado em tinta de parede? Vocês acham que é o mesmo pigmento que eu utilizo nos dois? Quimicamente, sim. O que difere um do outro? O grau de pureza. Então, os pigmentos que são utilizados para cosméticos, eles devem seguir a RDC 44 de 2012, onde eu tenho estipulado os graus de pureza. A gente já vai ver isso no próximo slide. Aqui, pessoal, só para vocês entenderem, é uma jazida de quartzo que tem bastante óxido de ferro amarelo, tá? É assim que ele é encontrado na natureza. Quando a gente fala de pigmento tratado, aí a gente está indo para um outro nível de produto, né? Então, Rodrigo, como que é possível as ginastas que fazem natação e que saem todas maquiadas lá de dentro? Você acha que lá eu tenho pigmento convencional? Não, pessoal, eu tenho pigmento tratado. Por quê? Porque se eu usar o pigmento convencional, que é um pigmento sem tratamento nenhum, o que acontece? Esse pigmento ele molha e ele oxida. Então, normalmente, por que a maquiagem, um pó compacto, fica vermelho no meu rosto e escurece? Porque ele oxida, ele absorve a gordura do teu rosto e oxida. Então, para isso, a gente tem os pigmentos tratados. E aí a gente pode falar sobre pigmentos hidrofóbicos, né, que tem fobia à água, hidrofílicos, tá? Melhor compatibilidade, e substâncias lipofóbicas também, que é o pigmento lipofóbico, que vai melhorar e dar longa duração. Os hidrofílicos, eles vão fazer o quê? Ajudar melhor compatibilidade com a nossa pele. E o hidrofóbico vai melhorar a resistência à água. Por isso que eu posso ter uma maquiagem com pigmento hidrofóbico e posso entrar na água e essa maquiagem não vai borrar, não vai oxidar, né? Também não vai sair com suor. E uma maquiagem também mais indicada para fazer esporte, que é uma maquiagem de longa duração, tá? E esse tratamento, eu sempre dou um exemplo para vocês, super simples. Imagina um M&M, tá? Onde o chocolate lá dentro é o óxido de ferro e a casquinha é o tratamento. É isso que acontece com os pigmentos tratados. Esses pigmentos podem ser tratados com substâncias naturais, por exemplo, uma lecitina de soja, onde eu posso utilizar para uma maquiagem natural, e pode ser utilizado, pode ser tratado com silicone, tá? Vai depender muito do tipo de produto e da performance que eu quero. Lucila, alguma dúvida? Tá tranquilo? Posso seguir? Por enquanto, pode seguir, Rô. Acabei de atualizar aqui, sem perguntas. Tá ótimo. Pessoal, então, lembra que eu falei para vocês da questão de legislação?
É importante a gente entender que a gente tem 4 categorias de produtos e de pigmentos, né? Que são os permitidos para todos os produtos, categoria 1, categoria 2, exceto a área dos olhos, que a gente pode falar, vamos falar um pouquinho também sobre a questão, a gente está falando de compactados, mas a gente pode falar sobre PPD, que é uma substância, né, muito utilizada em renas e que não pode ser utilizada nem para sobrancelhas e nem para cílios, tá? Exceto contato com mucosas, e categoria 4, breve contato com pele e cabelos, que daí a gente entra nos enxaguáveis, nas tinturas, mas que é um outro tema de uma outra palestra. Então, o que difere um pigmento cosmético de um pigmento industrial? Os requerimentos de pureza. Tá? E segundo a nossa legislação, a gente deve ter 500 ppm no máximo de bário, 3 ppm no máximo de arsênio, 20 ppm no máximo de chumbo. Então, meu Deus, toda maquiagem tem chumbo? Pessoal, ela pode ter chumbo desde que atenda essa quantidade máxima. 20 ppm, 20 parte por milhão. Então, é muito pouco. Tá? Então, claro que foi chegado nesse valor porque ele não causa nenhum malefício no organismo. Claro que uma quantidade maior pode causar. Então, aí vem o mito da maquiagem com chumbo, do batom com chumbo, dos pós-compactos com chumbo. A única maneira de você determinar se tem chumbo na tua maquiagem ou não é através de uma análise cromatográfica. Legal? E outros metais pesados sem PPIs. E nunca esqueçam de uma coisa que eu sempre falo para minha esposa. O barato sai caro. Então, se você compra um estojo de sombras com 1.500 sombras, custando R$10 na 25 de março, desconfie, né? Porque tudo que é muito barato sai caro. Da onde que é a origem desse pigmento? Será que é a origem cosmético? Será que é a origem industrial? Aí entra também a questão do número do processo, para ver se esse produto foi regularizado aqui na Anvisa. Tranquilo, pessoal? Vamos falar de dispersão e moagem? Então, ali, né? A quebra dos aglomerados e agregados em partículas menores ocorre de forma mecânica durante a moagem. Tá? A quebra desses aglomerados e agregados podem ser através de moinhos de martelo, moinhos de pedra e através do micronizador. Vocês lembram que estava muito tempo na moda, um tempo atrás, quando falavam sobre pigmentos micronizados, né? Maquiagem micronizada. Então, hoje, isso está muito natural para a gente. Então, normalmente, os pigmentos já são micronizados, ou seja, quando eu tiro a rocha lá da natureza, eu preciso diminuir o tamanho de partícula para que ele tenha melhor toque, tenha melhor cobertura. Para a gente, quando a gente fala de pigmento, e principalmente de compactados, pessoal, a gente precisa lembrar lá da nossa escola sobre a força de Van der Waals. O que é força de Van der Waals, né? Então, essas partículas, elas são hidrofílicas e têm o grupo hidroxila, tá? Então, quando eu faço o meu pó compacto e armazeno o meu pó compacto, e não, por exemplo, eu fabriquei o pó compacto hoje, não vou envasar, vou deixar ele guardado. Quando tiver necessidade de eu produzir, de eu compactar, eu faço. Cuidado. Primeiro, por quê? Porque as partículas, elas agem à força de Van der Waals e elas vão se agregar e se aglutinar, que são aqueles pontinhos que, quando você está usando o pó compacto, ficam como se fossem uns grumos. Aquilo é por quê? Porque elas são altamente carregadas e elas vão se aglomerar. E também o que acontece? O pó compacto, a sombra e o blush, é como se fosse uma esponja. Ele vai absorver a umidade do ambiente. Então, se o teu pó compacto não estiver muito bem fechado, muito bem guardado, ele vai absorver essa água do ambiente e vai levar para o produto. Isso vai me causar o quê? Vai me causar vitrificação, vai me estragar a questão do payoff e o mais importante, formuladores que estão me ouvindo. Quando a gente desenvolve um produto cosmético, principalmente um pó compacto, uma sombra e um blush, a gente trabalha com uma formulação o quê? Anidra. Claro, eu não estou falando de uma sombra em bastão, estou falando de uma sombra compacta. Então, ou seja, a minha formulação não tem água. Então, eu preciso cuidar. Por quê? Porque essa água que está vindo com o book, com o granel que eu deixei parado, ela pode contaminar microbiologicamente o meu pó. Tá? E aí entra a questão dos clostridiums, que a gente vai falar sobre talco, tá? É a questão microbiológica. Então, eu preciso cuidar que, se eu deixar mais que 2 meses a 3 meses o meu granel parado,
eu preciso fazer uma análise de umidade, eu preciso fazer uma análise microbiológica para ter certeza que eu posso invasar ou não esse granel. Quando a gente fala de micronização, a gente precisa entender que o processo de micronização, ele é um processo de diminuição de partícula, tá? Através de uma alta rotação, que as partículas se chocam entre elas. As partículas batem entre elas e diminui seu tamanho de partícula. Então, ali é um processo de moagem ultrafino de produtos por meio de moinhos com ar comprimido. A moagem ocorre devido ao choque entre as partículas do próprio produto que, juntamente com o ar comprimido, atinge uma velocidade de 500 metros por segundo, e com esse choque, essas partículas diminuem de tamanho e eu chego no tamanho de partícula adequado. Tá? Isso pode ser tanto para o meu processo de micronização de pigmentos, como para o processo de micronização do pó compacto, da sombra e do blush em si. Tá? Então, micronização, qual que é o benefício? Que esse choque ocorre entre as próprias partículas. Eu não tenho contato com o metal. Tá? Quando eu falo no moinho de martelos ou moinho de pedras, normalmente o mais utilizado no mercado é o moinho de martelos, ele acontece, esse choque para diminuição do tamanho da partícula ocorre entre o metal e a partícula. Então, eu tenho contato do aço inox ali, batendo na minha partícula, quebrando ela, até eu chegar no tamanho adequado dessa partícula. Então, claro que eu posso levar algum metal para o meu produto se eu tiver esse meu martelo, esse meu moinho desregulado. Então, é um ponto para a gente se atentar, porém, muito utilizado, moinho de martelo muito utilizado para a fabricação de pó compacto, de sombra e de blush. Moinho de martelo, exemplos, tá? E como que eu determino o tamanho de partícula que eu vou obter através dessas telas, tá? Telas maiores ou menores, eu vou passando nos martelos, o martelo vai tendo contato com o produto, vai batendo, até passar por essa tela e eu determino o tamanho da partícula que eu quero alcançar. Ou seja, do meu pigmento, ou seja, do meu produto já fabricado. Processo de fabricação. Eu tenho alguns vídeos para mostrar para vocês, mas eu já estou vendo que já são 7h40 e eu gosto de falar muito. Então, eu vou seguir a apresentação e depois eu mostro os vídeos para vocês, tá bom? No processo de fabricação, então, a composição de uma formulação de um compactado, eu tenho as cargas minerais, talco, óxido de zinco, esterato de magnésio, esterato de zinco, tá? Os pigmentos, que podem ser tratados ou não tratados, os meus agentes compactantes, ou binder, que eu chamo, tá? Que é o agente aglutinante. Antigamente, a gente utilizava muita cera como binder. Hoje, eu tenho vários ésteres vegetais, que eu consigo adicionar. Um binder muito utilizado ainda, pessoal, é o óleo mineral, a vaselina líquida. Então, junto ao óleo mineral com parabenos, né? Mas é muito utilizado devido ao baixo custo, tá? Mas é um derivado de petróleo. Hoje a gente tem outras opções, como ésteres vegetais, como silicones. Para quê? Para que eu consiga compactar esse meu pó solto na bandejinha. E a gente pode fazer essa mistura de duas maneiras. Ou eu posso ter um mixer, que é uma Ferrari, aqui eu estou mostrando para vocês, um misturador Vetraco, né, tecnologia italiana, onde eu consigo colocar o meu pó branco ali, tá, com os meus pigmentos, e esse misturador ele consegue abrir os pigmentos, misturar e adicionar o binder, que é o ligante, os líquidos. Tá? Um exemplo aqui de um misturador nacional. Então, se vocês verem, eu tenho uma haste. Né? A gente não pode esquecer que agitação vai me gerar calor. Então, normalmente, nesses mixers, eu preciso controlar a temperatura, tá? Porque isso pode acabar escurecendo o meu pigmento. O pigmento passou de 90 graus, 80 graus, ele já acaba mudando um pouco de cor. Eu preciso tomar um pouco de cuidado, tá? Mas esse aqui é um misturador nacional, tá? Onde eu consigo abrir bem os pigmentos, e ele tem um agente aqui, ó, um spray, que eu consigo sprayar por névoa o agente ligante. Então, eu garanto uma homogeneidade
e garanto que eu não vou ter problema de espelhamento. E outro problema que pode ocorrer quando eu não tenho o meu binder bem homogêneo na minha formulação é formar gotas de óleo. Não sei se alguém já passou por isso. Na hora da compactação, tem gotinhas de óleo manchando o meu produto. Rodrigo, uma Oi. pergunta da Nélia Dias. Depois que você compacta o produto, quanto tempo você consegue deixar esse pó só na bandejinha, sem colocar numa embalagem? Então, normalmente, né, o que a gente faz? A gente compacta e a gente armazena, tá? Normalmente a gente deixa no máximo em torno de uma semana, sabe, Lu? Acima de uma semana, eu já tenho problema de absorção dessa umidade do ar e eu tenho problema microbiológico. Então, eu não indico. O ideal é que você compacte e já leve ele para o E estojo, monte. tá? Isso. Compactar e montar. Aquele E negócio montar. que tem que deixar acomodar, isso aí é papo do passado. É papo do passado, não precisa não. Por quê? Porque ele é um produto ali que ele já você pode compactar e montar na mesma hora. Existem hoje equipamentos de envase que você compacta e já põe no estojo, já fecha, já vai para o cartucho, né? Isso é muito mais produtivo e viável do que você compactar e ficar armazenando. Perfeito. E no binder você já pode colocar, por exemplo, o conservante junto? Pode, tem que tomar cuidado com a questão de temperatura, né? Normalmente o que eu faço? Eu coloco conservante, fragrância junto com o binder. Tá? Uma vitamina E, algum ativo eu posso colocar junto com o binder, por quê? Porque eu garanto melhor homogeneidade, principalmente, né, do conservante, e consigo garantir que o meu lote, meu granel vai estar bem homogêneo. Perfeito. Obrigada, Rodrigo. Um outro exemplo que a gente pode falar é o Ribbon Blender, tá? É utilizado? Sim, é muito utilizado. Porém, o que acontece, pessoal? Ele mistura, porém, mas a gente tem que deixar muito tempo ele misturando. Então, num misturador que eu ia levar 15 minutos, no RiboBlender eu tenho que deixar uma hora, o dobro, para garantir que fique homogêneo. E o ideal é que você spraye o binder lentamente para que esse binder fique homogêneo no teu granel. Um exemplo que eu falei para vocês no misturador são esses bicos de pulverização. Então, aqui eu consigo pulverizar com ar comprimido o meu binder como nuvem. Então, ele acaba homogeneizando melhor a minha formulação e eu consigo garantir que não vai ter nenhum tipo de espelhamento. Deixa eu mostrar para vocês um vídeo rapidinho. Vocês estão vendo o vídeo bem, Lu? Pô, ainda não estamos vendo o vídeo, estou vendo só a figura. Agora sim. Ainda não. Deixa eu ver uma Não, coisa. não apareceu? Não, eu ia falar, sai da apresentação e entra de novo, que às vezes é mais fácil. Ou se você tem o vídeo separado, às vezes é mais fácil. Isso. Agora Apareceu? compartilha de novo. Agora sim. Pessoal, então aqui é um mixer, um misturador. Olha que interessante. Ele está abrindo, tirando a pressão. Aqui eu consigo aspergir o meu binder por nuvem. Ele vai abrir, ó. Eu já tenho o pó já aberto, a cor, já com adição do binder, tá? Então, esse mixer realmente é um mixer bem interessante para abertura de pigmentos, para garantia da homogeneidade, e ele tem uma camisa com água, então eu consigo controlar a minha temperatura. Eu vou mostrar um Rodrigo, qual outro. a temperatura máxima que a gente pode chegar com pó? Lu, o pó compacto ele chega rapidamente na agitação ali, em torno de 70 graus, tá? Eu indico não passar de 70 graus. Tá? Ok. Por quê? Porque ele pode escurecer o pó. E isso E realmente controlando a pode... temperatura, se eu tiver que Isso. controlar a 40, é tranquilo, então? Sim. Esse outro vídeo você está vendo ou não? Lu?
Ainda não, Rodrigo. Tá, então precisa fechar e fazer tudo de novo. É melhor. O Zoom às vezes tem crises existenciais. Normal, sem problemas. Deixa eu abrir ele aqui. Abre, eu vou dar um recadinho. Vou até confirmar com o Antônio, mas eu acho que essa live fica gravada, né, Antônio? Fica Você sim, professora. Muito Fica obrigada. sim. Então, Hanna, a aula ficará gravada, tá? A live ficará gravada, não a aula. Então, deixa eu mostrar agora para vocês um micronizador, tá? Pessoal, aqui então é um micronizador, tá? Aqui eu tenho o quê? Eu consigo controlar a vazão do meu funil de abastecimento que vai entrar nesse tubo aqui, e aqui que entra o ar comprimido. Então, dependendo da pressão do meu ar comprimido de entrada, eu consigo com que esse pó ele gire e ele se choque entre ele mesmo para diminuir o tamanho da partícula. Vamos lá. Rodrigo, tem mais uma pergunta para você. Pois não. Você considera que os pós-micronizados já proporcionam efeitos soft focus ou eles precisam da adição das microesferas de nitreto de boro e de PMMA? É uma pergunta da Jaque. Tá, Jaque, eu adiciono, tá? Claro que o pigmento ele já vai te apresentar um efeito bacana, porém, o mais importante são os tamanhos, né? O tamanho dessa matéria-prima, para você ter a refração de luz. Então, eu sempre adiciono em torno de 2%, 1% desses ingredientes que você citou. A Caroline perguntou qual a marca desse mixer e se ele precisa de moinho de martelos antes. Isso, o primeiro mixer que eu mostrei para vocês, esse mixer aqui não precisa de moinho de martelos, mas ele é um mixer deu uma travadinha. da marca Vetrago. Esse outro mixer eu desenvolvi ele aqui no Brasil e realmente ele serve só para mistura. Você precisa passar no moinho de martelo, sim, tá? E o Hemoblending também precisa passar no moinho de martelo. Então, o processo de fabricação de um pó, de um blush, de uma sombra, é o quê? Mistura de pós, pigmentos e ligantes, passa no moinho de martelo, você pode chegar até 30 microns, tá? Para você conseguir um sensorial diferencial. Vai adicionar as pérolas e os cintilantes, por quê? Se eu adicionar as pérolas no moinho, o que acontece, gente? As pérolas quebram, diminui partícula e eu perco o brilho. Então, quando eu for colocar uma pérola, uma laca, eu vou adicionar sempre depois que eu passei a minha fórmula de pigmentos e do talco, do óxido de zinco, tá bom? Adiciono as minhas pérolas e já tenho a minha sombra, já posso ir para a compactação. Existe um produto que... Lembra que eu falei para vocês da força de Van der Waals? Então, se eu não utilizo o meu granel fabricado na mesma semana, eu indico você ter um desgranulador. O que é um desgranulador? Ele é como se fosse um moinho, porém ele não vai abrir os pigmentos, ele só vai desgranular os agregados que se formam no granel, tá? Você passa nesse desgranulador e já vai direto para o processo de invase. No processo de invase, hoje a gente está falando na nossa live sobre compactação convencional. A gente não vai entrar no detalhe sobre tecnologias inovadoras de compactação,
senão a gente ia ficar aqui mais umas 3 horas, tá? Então, normalmente, a gente tem uma máquina compactadora. Essa aqui é uma máquina italiana, Vetraco, que é uma máquina semiautomática, tá? Que eu consigo adicionar as minhas bandejinhas de inox ou de Flandres, tá? Com uma determinada pressão, eu vou compactar esse pó na minha bandejinha. E para que essa compactação tenha um bom acabamento, a gente utiliza os tecidos de compactações, tá? Normalmente, a gente tem um tecido aqui no Brasil chamado de frufru, não me perguntem por que esse nome, mas ele é comprado na 25 de março, porém, a gente tem uma gama enorme de tecidos de compactações para acabamentos melhores. Então, acabamentos com relevo, existem panos de compactação, tecidos de compactação, que já vêm com desenhos próprios, que eu consigo compactar diretamente na minha bandejinha, tá? Existem tecnologias de compactados que eu adiciono um solvente, faço como se fosse uma pasta, injeto isso aí, então existem tecidos que absorvem esse solvente, então existem inúmeros tipos de tecidos. O mais utilizado no Brasil é esse que eu falei para vocês, que é o frufru, que a gente compra na 25, e que ele vai dar um efeito bacana no pó, e que ele não deve ser reutilizado, mas muitas empresas reutilizam também. Tá? Então, aqui eu tenho vários tecidos, tá? Vai depender muito do tipo de produto que eu estou compactando. Eu vou mostrar mais um vídeo para vocês, rapidinho, para vocês verem uma compactadora, que eu acho bem interessante. Nosso tempo está voando, Lucila. Rodrigo, mais algumas perguntas. Eu posso misturar os pós num V-Blender e depois no moinho? Desculpe, pergunta de novo, Lu. A Roseli perguntou se ela pode misturar os pós num V-Blender, um misturador em V, e depois colocar no moinho. Sim, pode sim. É até o ideal que você tenha uma pré-mistura, depois passe no moinho, porque os pigmentos eles vão se abrir no moinho de martelos. E a outra pergunta da Nélia, se as pérolas atrapalham, em alta concentração, atrapalham a compactação. Sim, Nélia, atrapalham muito, tá? Então, a gente precisa trabalhar com o sistema de compactação, que é o binder. Tá? Atrapalham mesmo. Beleza, Rodrigo, obrigada. Eu vou colocar um vídeo aqui, você me confirma se vocês já estão vendo ele. Eu tenho quero mostrar a prensa automática? Automática, e depois eu mostro a de laboratório. Pessoal, quero mostrar uma prensinha para vocês automática. Essa prensa ela é nacional, tá? Ela é a melhor prensa custo-benefício do mercado brasileiro, tá? É uma máquina de fácil setup, de fácil limpeza. Lembra que eu falei para vocês do pano? Vocês já vão perceber. Tá enxergando, Lu? Posso soltar? Tô sim, excelente. Tá. Ótimo. Então aqui, ó, pessoal, essa máquina ela é de fácil setup, fácil limpeza. Ela envasa até 3.600 peças por hora. E você segue aqui, ó, são 2 compactações ao mesmo tempo. E você já segue com o pano de compactação, tá? Essa máquina, ela é nacional, se chama Dianjo, excelente custo-benefício. Claro que eu tenho várias outras máquinas, italianas, chinesas, que também atendem. Rodrigo, eu quero saber daqueles pós que tem 3, 4 cores. Aí é uma outra tecnologia, que é a tecnologia de multicores, que a gente pode falar numa próxima live, se a Lucila me convidar. Né, Lu? A gente te convida sim, Rodrigo. Pode deixar. Ótimo. Vamos lá. Então, a máquina de compactação é de Anjo e aquele mixer nacional, que marca é, Rodrigo? Isso, existe aquele mixer nacional, a gente tem 2 marcas. A gente tem a Topinox e a gente tem a Tecosmac, tá? Tem o meu e-mail aí, quem quiser dúvida depois pode me mandar uma mensagem que eu passo os contatos.
A Caroleide perguntou quantas vezes pode passar um pó no moinho. Caroleide, normalmente, para ser produtivo, a gente passa de 2 a 3 vezes, não mais que isso, tá bom? Tudo vai depender do tamanho da sua tela. Ajustes possíveis no pó compacto, gente. A gente pode ter quebra. Por que acontece? Devido à falta de homogeneidade, falta de agente compactante, força de compactação. Vitrificação, não desprendimento da cor em pós compactos. Aspecto de vidro. Por que ocorre? Devido à falta de homogeneidade, excesso de óleo, força de compactação. Descarregamento ou payoff. Desprendimento de cor em pós compactos. Por que ocorre? Devido à vitrificação, excesso de óleo, força de compactação. E grumos, pequenos pedaços de pó não homogêneo. Por que ocorre? Devido à falta de homogeneidade. Tá? Quando eu tenho um ajuste de cor, normalmente a gente faz esse ajuste de cor no laboratório. Ah, eu fiz o meu granel, a cor não ficou boa. Eu pego umas 100 gramas do meu produto, levo para o laboratório. Né? Não sei quem segue o meu canal no Instagram, já viu um monte de vezes eu e a Lucila fazendo pó compacto no moedor de café. Então, você pode fazer uma pequena quantidade, um ajuste, depois você transfere esse ajuste para o lote industrial. Ou no liquidificador, né? Ou no liquidificador também, né? Então, pessoal, microbiológico, a gente deve nunca esquecer da RDC 481, né? Pseudomonas, Staphylococcus, coliformes totais. E quando eu tenho a matéria-prima talco, eu preciso fazer análise de Clostridium sulfito redutores, tá? Quando eu compro a matéria-prima ou talco. Então, ali, os laudos, né, as análises físico-químicas que eu devo fazer. Aspecto coriodor versus padrão, análise microbiológica, na análise do granel. Amostra compactada, aspecto coriodor, padrão, peso, drop test, aplicação, vitrificação. E no produto acabado, o controle de processo e análise microbiológica, para saber se teve contaminação na fabricação ou no invase, tá? Isso depende muito de empresa. Análise organoléptica, sempre vou colocar o padrão do lado da amostra e vou passar uma espátula para ver se as cores estão iguais. Essa cor sempre deve ser feita numa cabine de luz, né, que é a luz do meio-dia, do meridiano. Existe uma luz adequada para eu poder fazer essa avaliação de cor. O payoff aplicação, que é garantir que o pó transfira a cor desejada na aplicação. Descarregamento, teste para verificar se o pó descarrega sem vitrificar, se for pó compacto com esponja, se for blush com pincel e se for sombra com aplicador. O drop test, o teste de caída que eu falei para vocês, que é uma resistência à queda, tá? Permite saber se o produto terá problemas no transporte. Utiliza-se uma amostra de produto já compactado, deixando esta cair em queda livre, tem uma altura aproximadamente de 15 centímetros na bandejinha ou 30 centímetros no estojo. Esse compacto não pode apresentar nenhum tipo de rachadura no meio, tá? Isso vai ser uma especificação que cada empresa vai definir. O teste de caída, o drop test, eu bolei um equipamento que eu coloco o pó, puxo ali e não tenho nenhum tipo de reação. Então, o pó vai sempre cair do mesmo jeito, tá? Em cima de uma superfície de mármore. Pessoal, a ideia hoje era isso, era desmistificar esse processo de pó compacto, passar uma informação para vocês. Eu tive que correr agora, né, para chegar no horário. Espera aí que tem mais duas perguntas, mas pode terminar, agradece. Eu fico com vocês aí até amanhã. Eu estou adorando conversar sobre isso. Espero que vocês estejam gostando. Então, assim, a ideia realmente era falar que não é nada difícil, é um processo tranquilo. Você precisa cuidar muito na parte de pesquisa e desenvolvimento e principalmente no CEP, que a gente chama, controle estatístico de processo. Não é só você fabricar o granel e ir para a máquina. Não, você tem que analisar o granel, você tem que calibrar sua máquina de compactação, você tem que garantir que, antes de você começar a compactar, você precisa testar peso, precisa fazer vitrificação, precisa fazer queda. Para quê? Porque na hora que você levar o teu produto para o estojo, você não tenha nenhum tipo de problema com qualidade. Tá bom? Foco, novamente, no armazenamento de granel, não deixar pó compacto armazenado, tá? Por mais de 3 meses. Tá? Se deixar o pó compacto parado um mês e meio, faça uma análise microbiológica,
faça uma análise de umidade para ver se esse pó não absorveu a água do ambiente, tá bom? E sempre pense que menos é mais. Cuidado com a força de compactação, tá? Você precisa ter uma medida entre agente compactante e força de compactação. Beleza, Rodrigo. Uma das perguntas era essa, era inclusive a pergunta da Caroleide, que ela queria saber qual a pressão que deveria usar para prensar um bom pó. Vai depender muito da fórmula, né? Depende muito da fórmula e depende muito da concentração de pigmentos e de pérolas. Por isso que é importante você ter uma prensinha de laboratório, que eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Uma prensa de laboratório para quê? Para que essa prensa de laboratório consiga te ajudar durante esse processo. Acho que dá tempo ainda, né, Lu, de mostrar a prensinha para eles. Tá, claro. Deixa eu te dizer só mais uma coisa, Rodrigo. Por exemplo, a Paola, ela perguntou sobre um teste com furinhos depois do produto compactado. Ah, Paola, esse foi um teste que o Rodrigo Louco criou. Eu faço esse teste durante o processo de compactação na máquina para ver se o pó não está fofo dentro, para eu poder regular quanto mais pressão eu posso colocar na minha máquina, tá? Por isso que eu falo que depende muito do teu feeling, do teste que você vai realizando ali durante o dia, durante esse processo de compactação. Eu vou... Rodrigo, pode soltar aqui o vídeo. Pessoal, esse aqui é uma prensinha de laboratório. Essa prensinha vai te ajudar tanto no processo de pesquisa e desenvolvimento, tá? E vai te dar uma ideia de quanto de pressão você vai começar na hora que você for fazer a validação da pressão na máquina industrial, tá? Esse produto é excelente para pesquisa e desenvolvimento. Outra pergunta, Lucila, aqui. Por gentileza, como pode adicionar o binder no cone V? O pessoal dizendo que amou, que adorou você compartilhar. E se o pano tem desenho e se a ferramenta tem desenho também no compactador. Sim, você pode fazer a tua logo. A gente tem o macho e a fêmea na hora da compactação. Você pode fazer o teu logo e conseguir colocar uma logo na hora da compactação. Fica maravilhoso, fica bem bonito. Inclusive, né, Lu, a gente tem uma no laboratório, a gente tem logo, tem uma, né? No laboratório, tem uma com logo. E outra pergunta é qual a marca do moedor de café? É Oster. É Oster. O liquidificador também é Oster. Nós trabalhamos com Oster aqui no laboratório. Assim, ó, pessoal, o que eu prefiro? Moedor de café ou liquidificador? Depende da quantidade que eu for fazer. Quando eu estou criando, eu uso o moedor de café. Quando eu vou fazer já uma amostra para mandar para cliente, alguma coisa nesse sentido, eu uso o liquidificador, que daí eu consigo fazer 200 gramas. No moedor de café, a gente faz 50 gramas cada vez. Pessoal, mais alguma pergunta? Aproveitem, que depois, só daqui um mês ou dois, quando a gente chamar o Rodrigo de novo para outra live. Olha, Rodrigo, você teve pergunta para caramba, parece que elas estavam todas represadas, agora que elas apareceram. Eu tentei, inclusive, concentrar para não fugir muito, né, o tempo. Que bom, não tem problema do tempo. Fico feliz, espero ter transmitido um pouco de conhecimento, espero que tenha sido claro essa live aí, que o pessoal tenha gostado. Foi excelente, muito obrigada, viu, Rodrigo? Em nome do Instituto Racine, a gente agradece a sua presença, agradecemos esse trabalho excelente, porque falar de compactação é sempre um mito. As pessoas não gostam de falar de compactação, todo mundo foge do tema, e a gente sabe,
Todo mundo fala, ai, eu uso papel. Que papel? É o frufru mesmo, a gente É o sabe frufru, é o disso. tecido. Dá uma É o diferença, Lu, de usar tecido. papel, Lu. Não dá para usar papel. Eu já percebi isso. Eu sou uma que só uso tecido, não uso papel de jeito nenhum. Aqui E na assim, prensa de né, Lu? laboratório, só Eu acho que tecido. isso também mostrou que você pode fazer pó compacto na tua farmácia de manipulação, que você pode fazer pó compacto. Não precisa realmente, não é um bicho de sete cabeças. Ó, o André perguntou como é que faz para aqueles compactados de várias cores para manter a proporção. Esse acho que é um tema para uma live inteira, tá, André? É uma live inteira, é André, né? André, é Isso. maravilhoso quando a gente fala de novas tecnologias e principalmente de multicores, tá? Multicolores que a gente chama. A gente pode fazer, tem um pó compacto que eu sempre mostro na minha aula, que é a Mister Jor, né? Que foram feitas 2.000 unidades no mundo e que esse pó compacto existem 7 cores e as cores são feitas individuais. É extraordinário esse processo. Tá? Outra coisa, a Caroline perguntou se os pós, se o misturador abre bem os pós. E aí a gente sabe que quem abre bem os pós é o moinho, né? Não é o É um misturador, né? Isto. Eu acho que ela está falando a nível de laboratório ou a nível industrial, Lu? Porque acho que se Acho for que a nível de nível laboratório. industrial, né? Não, a nível industrial não é o misturador. Se você comprar um vetraco, você consegue, mas a nível industrial, normalmente a gente faz uma pré-mistura que fica branca e o pigmento só abre na hora que passa no moinho de martelos. A Neila falou que quando ela abre no liquidificador, ela consegue fazer a cor correta. Quando vai para o moinho, não fica tão bem. Por quê? Porque ela deve estar com a tela de dimensão do tamanho de partícula muito grande. Ele precisa passar mais em contato com os martelos. Ó, a Sueli agradeceu e deu os parabéns para nós. E a gente tem saudade de você, viu, Sueli? Vê se aparece. Receber os Solidão, parabéns de você para mim é uma honra. tudo aí, Mica, sabe? Isso, Ah, Sueli do coração. Essa é uma. Entende muito de maquiagem. exatamente. O Caio agradeceu também. A Caroline falou que o misturador é o do laboratório. Então, normalmente, assim, sabe? Hoje é muito difícil eu usar um pigmento convencional para fazer um pó compacto, uma sombra, um blush. Eu uso pigmento tratado. E quando a gente usa pigmento tratado, por exemplo, a gente pode citar os ACTs da MK, sabe? Que são extraordinários. Eles abrem super facilmente. Então, eu consigo abrir já no moedor de café, ele abre super bem. É verdade, a gente abre no moedor de café tranquilamente. A gente tem usado bastante a CT e tem Bastante, funcionado bem. bastante. Os da Kobo tratado também abrem certinho, Eu gosto sem muito dos da problema. Kobo também, ITT, que são os tratados, eles abrem super tranquilamente, né? Mas eu também já usei o pigmento Sem tratar, convencional, né? isto, o pigmento da Fox convencional, e ele abriu super bem também. Ó, qual é a melhor máquina para compactar o pó? Compacto a ar ou pressão de óleo? Pressão. Depende muito, né? A de Anjo tem a melhor É tecnologia, ar comprimido. ar comprimido. Aí a Caroline de novo. No laboratório, o liquidificador abre perfeito. Quando vai para a produção, tem muita diferença e não abre tanto quanto no laboratório. Será que não tem que trabalhar mais tempo a massa na produção, Rodrigo? Quantas vezes ela está passando no moinho? Isso é importante também. Caroline, quantas vezes você está passando no moinho? Porque tem que ir acompanhando, vendo se não risca, tem tudo isso, né? Sim. A Roseli disse que você é sempre perfeito, como sempre. Um abraço, Roseli. A Caroleide disse muito top essa live. Obrigada, Caroleide, a gente agradece bastante. E a Caroline, responde para a gente, quantas vezes no moinho você está passando para a gente poder tirar a tua dúvida? Ela talvez tenha caído, se ela tiver no Instagram, já foi, passamos 10 minutos já.
Mas... Bem, eu volto a agradecer você, Rodrigo. Muito obrigada. Agora acho que as perguntas... depende do Paul, umas 4 vezes. A Caroline respondeu. Olha, passa bastante. Eu acho que ela tem que dar uma ajustada nos martelos. Tá? A gente consegue fazer um ajuste nos martelos e consegue melhorar esse contato aí do pó com os martelos. Podem estar muito frouxos os martelos. Caroline, me escreve lá que eu te ajudo. Perfeito. Gente, muito obrigada. Agradecemos muito mesmo. Tem mais uma pergunta, Rô. O binder no cone V, como é que a gente faz para adicionar? Geralmente tem um pulverizadorzinho, né? Olha, ela está falando o misturador em V. Isso? Isso. Eu não gosto de utilizar o misturador em V, para mistura de fármaco. Sabe, ele não é o mais indicado para pó compacto, tá? É melhor você usar um Ribbon Blender do que usar um V. Mas você pode, porque normalmente não tem espaço para você aspergir nada também. Ou você vai ter que, se você colocar o binder de uma vez, ele vai acabar dando aquelas fazer uma bola, né? Da compactação, e não mistura bem. Eu fiz uma gambi uma vez, na tampa super... Gruda nas paredes. Eu coloquei a aspersão dos 2 lados do V. Mas você criou um equipamento, né, Lu? Criei um ET. Mas você sabe que eu gosto de criar ETs. Aí, assim, as lacas são difíceis de abrir. A laca a gente não abre, né, pessoal? A laca, ela não precisa abrir. Pasta, se você abrir a laca, você vai acabar quebrando o tamanho de partícula, vai perder a cintilância, vai perder... Então, normalmente, a laca a gente adiciona no final, só uma simples mistura. Aí, pergunta da Maria Adelaide, quanto tempo a mistura deve ficar no misturador para uma boa homogenização? Eu gosto de trabalhar de 15 a 20. Claro que 10 minutos, abre, raspa, mais 10 minutos, abre, raspa. Tem sempre que abrir, dar uma raspadinha e ver como é que tá, gente, não adianta. Sim. A experiência que a gente tem é essa mesmo. E sempre monitorando. Sim. Perfeito, Rodrigo. Em nome do Instituto Racine, eu gostaria muito de te agradecer. Agradecer a sua disponibilidade em trocar conhecimento, em falar para a gente sobre essa tecnologia. E em breve a gente marca uma nova para falar de multicolores, que eu acho que é um tema sempre legal, muito diferente. Aí você traz também os filmes das compactadoras, dos backs injections, dos bakers, que eu adoro, tá bom? Muito obrigada. Combinado, Lu. Pessoal, prazer, viu? muito obrigada. E quem não conseguiu ter as perguntas respondidas, depois escreve para a gente, que a gente direciona para o professor Rodrigo, tá bom? Muito obrigada e uma boa noite para todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau.